Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Sacada Cripto. Nesse vídeo eu quero mostrar para você o que é uma NFT. Você já deve ter ouvido por aí algumas histórias de pessoas que ficaram ricas, ficaram milionárias com imagens assim que à primeira vista podem parecer até insignificantes. Mas o que são as NFTs? Elas são somente imagens? Eu vi algumas pessoas falando assim, eu vou dar milhões num JPEG, isso aí não vale nada, enfim. Há uma grande polêmica em cima do assunto e essa polêmica normalmente é também por conta do desconhecimento. Então nesse curto vídeo eu quero mostrar para você os conceitos básicos do que é uma NFT, para que você já vá dominando o assunto e aproveita. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, caiu aqui de paraquedas, por favor se inscreve aí, você vai ajudar o canal e já vai deixando o like também no vídeo para ajudar esse vídeo a se tornar relevante e ajudar outras pessoas também. Antes de começar a falar sobre NFT, a gente precisa abordar um conceito de fungibilidade e não fungibilidade, né? O que é fungível e o que não é fungível. E quando a gente consegue separar essas duas coisas, a gente acaba por entender melhor do que se trata em NFT. Em relação à fungibilidade, o que a gente considera fungível são bens que podem ser produzidos em massa, em grande quantidade, com o mesmo valor individual e também com a mesma aparência e tudo mais. Então nesse caso aqui, o que é que a gente pode ter como exemplo de coisas fungíveis? Vamos lá. Então no campo do valor, um barril de petróleo, por exemplo, ele é um material fungível, inclusive até mesmo na questão do valor. Um barril de petróleo é igual a um barril de petróleo e custa X dólares, e o outro barril também custa X dólares. Normalmente no mundo é assim que a gente precifica o barril de petróleo. No caso das criptomoedas, um Bitcoin é igual a outro Bitcoin. Então eles têm o mesmo valor. E isso mostra o caráter de fungibilidade desses itens. As moedas fiduciárias também, como o real, por exemplo, é um grande exemplo de um artigo fungível. A gente tem ali R$1 é igual a R$1 em qualquer lugar. Se eu tenho uma moeda de R$1 aqui e você tem uma moeda de R$1 aí, nós temos aqui dois itens que são fungíveis. E dessa forma a gente pode aí caracterizar o que é algo fungível. Só que as NFTs, elas são caracterizadas por serem não fungíveis. Então o conceito de token não fungível é o que faz com que a NFT venha a se diferenciar de tudo que a gente viu até hoje na internet. Existem características na NFT que a gente vai ver agora, no passar aqui da apresentação. Vocês vão ver que existem características na NFT que a gente encontra somente, por exemplo, nos seres vivos. E levando em consideração que você não pode ter uma outra cópia igual da NFT, isso muda tudo dentro do mercado digital. Porque até agora, até o surgimento da NFT, tudo no mercado digital é copiável. Tudo que está dentro do mundo virtual é copiável. Você pode ter milhares de imagens em JPEG, você pode ter milhares de imagens em PNG, você pode ter milhares de arquivos PDFs iguais, você pode ter milhares de arquivos DocX iguais. Mas uma NFT, depois de produzida, dentro do sistema de criptografia, ela jamais vai ser igual a uma outra NFT. E isso dá a ela a característica de ser não fungível. E dessa forma a gente tem muitas vezes duas imagens que aparentemente são iguais, mas criptograficamente elas são diferentes. Então você pode ter aí, por exemplo, duas imagens, no caso de NFT em imagem, ou dois tokens que são aparentemente iguais, mas guardam características no seu DNA, entre aspas, na sua criptografia, que são únicas. Essas características, somente uma delas vai possuir. Então essa característica de ser única é o que faz a NFT ser um token não fungível. Mas por que isso é interessante? Por que custa tão caro? Por que as pessoas estão investindo milhões em NFT? Agora nós vamos entender o porquê tudo isso está acontecendo. Então, qual é a importância de um NFT hoje dentro do mercado cripto? Por que ela é tão valiosa? Bom, como eu falei, até o seu surgimento tudo era copiável. Você poderia copiar o que você quisesse na internet, desde que você conhecesse a técnica para isso. Só que agora, com a NFT,
cada uma é única. E uma das formas que você pode utilizar uma NFT, por exemplo, é como identidade. Hoje nós temos a carteira de habilitação digital que já existe fraude em cima dela. Mas no caso de uma NFT, caso ela fosse feita em NFT, e eu acredito que no futuro próximo vai ser, isso seria impossível. Você teria apenas a sua identidade e aquela identidade criptografada, ninguém poderia ter uma parecida com a sua. Então, além de poder ser utilizado como identidade, ela pode se unir a um outro NFT. Veja só, uma característica que até então a gente só vê nos seres vivos, que é a capacidade de um se unir ao outro e a partir da procriação ter um terceiro ser vivo com características dos dois pais, isso sendo passado através de DNA, a NFT também consegue reproduzir. Então, em algumas situações, uma NFT ela pode se juntar a outra NFT, produzir uma terceira NFT com características exclusivas dela e portando também características das duas NFTs anteriores, como se fosse pai e mãe. E isso a gente só vê no mundo dos seres vivos. E essa característica, que a gente chama de extensividade, é uma característica que faz com que a NFT seja praticamente diferente de tudo que a gente viu até agora no mundo digital. Uma outra característica que também é muito importante das NFTs é o fato dela facilitar a escassez digital. Como a gente sabe que ela é única dentro do seu código criptográfico, a gente pode simplesmente limitar a produção de um item e dizer que aqueles itens são exclusivos para aquelas pessoas que vão adquirir. Imagina que um time de futebol quer lançar aí 1000 unidades de um escudo. Ele consegue fazer 1000 unidades de um escudo com características de imagens iguais, porém com características criptográficas que vão poder identificar quem for um comprador de cada unidade e nenhuma delas vai poder ser reproduzido a não ser pela blockchain que as criou. E mesmo assim, a própria blockchain ela jamais vai conseguir fazer uma igual àquelas que ela emitiu anteriormente. Então essa característica é fantástica porque traz escassez no mundo digital, que é uma característica muito difícil de se conseguir e principalmente na prevenção a fraudes como pirataria, por exemplo. Um grande exemplo que traz todas essas características reunidas que eu falei até aqui são os CryptoKitties. Esses gatinhos animados que parecem assim serem bobinhos e despretensiosos, alguns já foram vendidos por milhares de dólares. E você deve lembrar, por exemplo, dos Tamagotchis. Lembra dos Tamagotchis, que era aquele bichinho que tinha num chaveiro? Seria interessante você pesquisar para entender como é que eles funcionavam. Esses bichinhos eles são virtuais e vinham num chaveirinho assim, você poderia alimentar ele, de repente fazer carinho, você podia colocar roupa neles, enfim. Acontece que quando você deixava de fazer essas coisas, ele poderia até morrer e você perdia ali o seu Tamagotchi. No caso dos CryptoKitties, funciona mais ou menos da mesma forma, só que esses gatinhos eles têm características individuais, eles não são copiáveis entre si e você pode juntar dois gatinhos e produzir um filhote com características dos dois pais, e aí vem aquela questão de ser rápido, de ser carinhoso, com diversas características que faz com que essa criação dos CryptoKitties faça o maior sucesso entre os fãs dessa marca e seja um grande exemplo onde todas as características de uma NFT estão reunidas. A característica da extensividade, que permite a reprodução, a característica da escassez, que é quando você não consegue produzir dois gatinhos iguais, e uma característica fundamental para que ela seja uma NFT é que seja não fungível. Um outro case bastante interessante é o do Bored Ape. E aí, se você for pesquisar na internet, você vai ver figuras como o jogador Neymar, por exemplo, comprou uma dessas figuras aqui por milhões de reais. Existem também cantores, como é o caso do Justin Bieber, que também comprou um macaco desse, que se chama macaco entediado, por milhões de dólares também. E o que é que isso tudo significa? O cara tá pagando 2 milhões de dólares numa JPEG, não é bem assim. Esse grupo seleto de pessoas que tiveram acesso para comprar esses Bored Apes, eles fazem parte de uma comunidade.
E aí vem a questão da força da comunidade, onde esses macacos representam indivíduos que têm acesso a essa comunidade, que têm acesso a eventos que essa comunidade promove, a produtos que a marca promove, enfim, e qualquer um que tenha condições de adquirir um NFT desse, um macaco entediado desse, vai fazer parte dessa comunidade seleta de celebridades pelo mundo afora, e você sabe que muita gente pagaria bastante caro para isso. E como é que tudo isso é possível? Será que eu não consigo montar e fazer parte? Não, você não vai ter. Se você fizer um JPEG qualquer, um PNG, aquilo vai ser facilmente identificado e você vai ser posto para fora como um fraudador, já que você não tem uma NFT como essa que é registrada na blockchain específica e devidamente criptografado. Aproveita para conferir os links na descrição, porque eu sempre deixo material complementar para que você possa aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. E não se esquece de se inscrever no canal, dar essa força aí. Um abraço e até o próximo vídeo.